Ah, pronto. Então, boa noite. A gente está no nosso segundo encontro síncrono na disciplina, né, Teóricos Especiais de Administração 3, com gestão de varejo. E eu queria mostrar, nesse encontro nosso de hoje, falar um pouco sobre fidelização do cliente, né? E a fidelização é um conceito bastante interessante, eu acho bastante importante para a gente é, internalizar e, a partir daí, utilizar nas nossas atividades profissionais. Eu vou começar aqui a compartilhar os slides para a gente conversar sobre o tema. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração que a fidelização do cliente, as empresas podem agir de duas formas, certo? Ou buscar a satisfação de um maior número de clientes, ou buscar satisfazer grupos específicos de clientes. Só que essa satisfação de grupos específicos de clientes é torná-los ainda mais satisfeitos, né? Então, qual é a diferença dessas duas questões? É que enquanto uma busca satisfazer o maior número possível de clientes, o outro busca satisfazer de modo superior grupos específicos de clientes, o que nos mostra uma segmentação, um cuidado maior com a segmentação daqueles clientes que vão ser atendidos de maneira especial pela empresa. Por que isso? A gente sabe que a satisfação, a satisfação de uma necessidade, ela é um aspecto fundamental no consumo de qualquer bem ou serviço. Então, a gente passa a ter uma noção de que nós só consumimos qualquer produto ou serviço se esse produto ou serviço tiver a capacidade de atender a nossa necessidade. Então, por isso é que um dos conceitos mais simples, mas também mais interessantes que eu conheço na administração e que eu gosto sempre de repetir, é que uma empresa ela é efetiva quando ela tem a capacidade de atender as necessidades de seus clientes a partir de seus produtos e serviços. Por que isso é importante? Porque passa a ter assim, a colocar no seu devido lugar uma noção muito importante para a gente, que é o seguinte: é que a empresa precisa ter e manter a sua capacidade de atender necessidades, na medida em que é a partir dessa capacidade que nós consumimos, nós como consumidor, compramos os produtos ou serviços daquela empresa. Isso essa noção, ela pode, digamos assim, fazer com que a empresa escape de uma armadilha que é muito comum, que é uma empresa ficar presa a determinado produto ou serviço. E a partir daí, ela, ao longo do tempo, que naquele momento aquele produto ou serviço é um sucesso, mas ao longo do tempo ela perder essa capacidade de atender de maneira satisfatória, perdendo consequentemente seus clientes. Ou seja, um- a gente, vou dar um exemplo clássico, a gente escuta música, né? E se escuta música desde sempre. O que mudou ao longo do tempo foi o modo pelo qual a gente passou a consumir música, né? Então, se antes era através dos discos, depois dos CDs, agora sobre as plataformas, os streams, você passa a ter uma modificação completa e uma alteração muito radical, né, na configuração do mercado de música, né? E aí você passa a ter uma situação na qual aquelas empresas que não se adaptaram ou que não mantiveram a sua capacidade de atender a necessidade dos clientes, essas empresas desapareceram, né? E na música, por exemplo, houve uma mudança muito interessante até na necessidade
ou melhor, no encerramento da necessidade dos artistas morarem nos grandes centros onde estavam as é, TVs, né, as rádios de longo alcance e assim também como, né, as gravadoras. Então, hoje, o artista ele pode morar em qualquer lugar, na medida que, a partir de sua casa, com equipamentos de grande qualidade e com tamanhos muito menor e preços muito mais acessíveis, ele consegue, né, fazer as suas gravações e, a partir daí, divulgar a sua música, o seu trabalho, a partir de plataformas, sem sair de casa, se ele quiser. Então, é, repetindo para gente, para ficar claro, né? A noção de satisfação, ela é fundamental. Só que tem uma questão: satisfazer o cliente pode fazer com que ele compre, mas não é assim suficiente para fazer com que ele volte a comprar. E é justamente disso que a gente trata a partir de agora, da questão de como fidelizar o cliente. Só que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, minha gente, é que a fidelização, não somente a fidelização do cliente, ela é fundamental, né? Porque são os clientes que consomem os produtos ou serviços da empresa e que trazem para essa empresa os recursos financeiros, né? Só que para que uma empresa tenha sucesso, a empresa tem que levar em consideração também que é necessário fidelizar seus empregados. Em que sentido? No sentido de que os colaboradores da empresa eles permaneçam, eles contribuam de maneira superior, né? E que eles sejam satisfeitos e que eles, inclusive, sejam embaixadores da empresa para as pessoas de fora. Outro grupo também muito importante são os fornecedores. Por quê? Porque, ao contrário de um conceito anterior, o antigo, onde a gente tinha uma noção de que havia um embate entre empresas e fornecedores, né, no processo de negociação, houve uma mudança importante no conceito, né? Isso não quer dizer que ainda não haja, não, viu, gente? Por aí, esse embate entre fornecedores e clientes, né, dentro da cadeia produtiva, fazendo com que ache uma relação de disputa para ver quem ganha, quem perde, e quando, na verdade, a noção mais interessante é aquela que tanto o fornecedor depende da minha empresa, quanto minha empresa depende do fornecedor. E a partir daí, a partir dessa noção, houve uma aproximação dos fornecedores ou dos elos da cadeia de suprimentos, né, da cadeia de produção, fazendo com que a concorrência, por exemplo, entre a minha empresa e uma empresa concorrente do mesmo segmento, não se dê apenas entre eu e ela, mas sim entre a minha empresa e meus parceiros contra a empresa concorrente e seus parceiros também. Então, isso também é fundamental, por quê? Porque fornecedores que sejam fidelizados são fornecedores que eu conheço o modo dele trabalhar, eu conheço o produto dele, eu sei como trabalhar o produto dele e por aí vai, assim como prestadores de serviço também, que são aqueles que vão realizar serviço de manutenção, de limpeza ou outros tantos, e que quanto mais eu me aproximar deles, maior capacidade eu tenho de negociar e maior tranquilidade eu tenho em relação à qualidade da prestação de serviço. Um outro grupo, e que muitas vezes a gente não se dá conta, né, é o grupo de acionistas. Por quê? O que é o acionista? O acionista é aquela pessoa que, ao acreditar no potencial, ao verificar, né, o desempenho atual de uma empresa e acreditar no potencial futuro desta empresa, ele passou a investir recursos com a intenção de quê? De ter resultado sobre o seu investimento. Então, o investidor, ou melhor, o acionista, que é o investidor,
ele acaba sendo fidelizado na medida em que a empresa não somente mantém um bom resultado atual, na atualidade, como também mantém uma boa perspectiva de desempenho futuro. E isso faz com que haja uma atração maior de acionistas, uma capacidade maior de desejo por aquela ação da empresa, fazendo com que haja uma valorização geral, né? Ou seja, uma valorização da empresa como um todo. Para fidelizar, então, uma empresa precisa que seus empregados e fornecedores sejam comprometidos com a missão de satisfazer e superar expectativas dos clientes. E essa é uma noção que ela pode se tornar algo subjetivo, mas e é algo um tanto quanto sutil também, né? Porque satisfazer uma necessidade é fazer com que o meu produto ou serviço atenda aquilo que ele precisa, né? E deseja. Só que quando eu trago o algo a mais, e o algo a mais ele surpreende, ele faz com que, por um lado, a noção que as pessoas têm de minha empresa seja valorizada, né? Ou seja, a minha empresa passa a ter uma imagem superior também na perante as pessoas, né, perante o mercado, perante os consumidores, mas também tem uma outra questão importante, que isso traz para a empresa uma pressão sobre sempre superar expectativas, né? E que isso faz com que a empresa passe a ter uma pressão também em relação à inovação, né? Ou seja, que todos passem a observar continuamente oportunidades de melhoria ou oportunidades de fazer diferente, e que isso, ao longo do tempo, acaba trazendo um comportamento ou criando uma cultura que também é muito importante, né? Então, esse processo de fidelizar, né? E também tem outro aspecto que eu me lembrei agora que eu acho que é muito importante. Repare que a gente trata, você já deve ter tratado em logística, por exemplo, que existem dois fluxos entre empresa e clientes e de clientes para empresa. Entre a empresa e seus clientes, o fluxo é o quê? O fluxo de produtos e serviços, né? Que são vendidos ou prestados às pessoas, aos consumidores. E partindo do consumidor, do cliente para as empresas, qual é o fluxo? O que é que vem do cliente para as empresas? Primeiro, os recursos, o dinheiro que ele gasta na aquisição do produto ou na contratação do serviço. Só que também tem outro aspecto fundamental, que são as informações que os clientes passam às empresas sobre suas necessidades e expectativas. Então, por isso que muitas vezes se fala que o pós-venda é algo fundamental, no sentido de que o pós-venda é que vai não somente verificar o grau de satisfação das pessoas, como também buscar algo que porventura não tenha sido atendido, ou uma expectativa que nenhuma empresa é, atende, ou que nenhuma empresa pensou, mas que pode vir essa informação do consumidor. Então, esse também é um aspecto muito importante. Uma outra coisa é o conceito em si de fidelidade. Repare, a fidelidade é a disposição de um cliente em continuar prestigiando uma empresa durante prolongado período de tempo. Deixa eu aproveitar aqui que a gente está. Pronto. Prestigiando uma empresa durante um prolongado período de tempo, comprando e utilizando bens e ou serviços, preferivelmente de forma exclusiva, e ainda recomendando voluntariamente a marca deste fornecedor. Primeiro, por que que isso é importante e quais são os aspectos que a gente deve considerar dentro desse conceito? Primeiro, primeiro que o cliente passa a comprar de minha empresa por uma disposição própria. Então,
observe que um cliente disposto a comprar comigo, a continuar comprando comigo durante um prolongado período de tempo, é um cliente que tem, que a gente pode mensurar o seu valor de acordo com um conceito chamado valor perpétuo, que o valor perpétuo é a quantidade que ele gasta comigo durante um ano, vezes a quantidade de anos que ele vai consumir aquele produto durante a sua vida. Aí eu passo a ter uma noção bem clara do quanto vale aquele consumidor para mim, né? Uma outra coisa é que, além de comprar comigo durante um prolongado período de tempo, esse consumidor vai fazer isso preferencialmente ou possivelmente ele vai fazer isso de forma exclusiva, ou seja, fazendo com que ele não, uma situação onde ele não consome nada, ou melhor, ele não consome o produto que eu vendo ou o serviço que eu presto com mais ninguém. O que é interessante, por quê? Porque quando um cliente consome da minha empresa e consome de uma outra empresa, a possibilidade dele me abandonar é bem maior do que se ele compra sempre comigo. Por quê? Porque ele nem se dá ao trabalho, por estar satisfeito, de experimentar o produto ou serviço de uma empresa concorrente. Só que tem outro aspecto aí muito importante, que é essa recomendação voluntária de minha marca ou da minha empresa para outras pessoas. Por que que isso é importante? Porque, ah, primeiro, quando eu faço uma propaganda, né, e a propaganda é algo fundamental, né, é, eu passo a fazer com que as pessoas conheçam o meu produto ou serviço, e ao conhecer este produto ou serviço, as pessoas passam a ter uma possibilidade ou aumentar a possibilidade de consumir este produto ou serviço comigo. Só que quando eu digo que minha empresa é boa, tudo bem, eu provavelmente não vou estar mentindo. Mas vocês concordam comigo que a credibilidade de alguém dizendo, sem ganhar nada com isso, de que minha empresa é uma empresa boa, é maior do que eu mesmo dizer? Ou seja, a, a recomendação voluntária de alguém para alguma empresa ou serviço passa a ter um valor muito grande para as organizações, primeiro, porque ele não custa nada. Essa recomendação não custa nada. E segundo, que essa é uma recomendação que passa a ter uma credibilidade muito grande, no sentido de que ela está sendo feita por alguém que não está tendo nenhuma vantagem ao realizar aquela recomendação. Então, é algo também muito valioso para a empresa, né? Então, quando a gente vê que, por exemplo, alguém diz assim, eu estava com um empresário essa semana e ele me disse assim, 70 a 80% das minhas vendas vêm com base em recomendação de clientes, né, de arquitetos, ele faz móveis planejados, ou de construtoras, né, ou imobiliárias, e por aí vai. Bem, por um lado, vamos ver o lado ruim da coisa, se é que existe. É que a criação desse ativo, digamos assim, né, de ser indicado, ele demora muito mais de ser construído, né? Essa reputação e essa indicação, ela acaba sendo muito mais demorada de se construir. Mas, em compensação, ela é muito mais sólida também, né? Porque você passa, né, aquela história, você só recomenda alguém que você confia. E isso tem um valor tremendo. Então, o que eu disse para ele é que tá, tudo bem, você pode acelerar o seu crescimento com outras formas de divulgação ou de venda, de comercialização, mas jamais você deve
como é que eu posso dizer? É, não, assim, você não deve deixar de cuidar desse modo de venda jamais. Por quê? Porque isso demonstra o quanto a sua empresa vem criando de reputação ao longo do tempo. E isso, minha gente, é algo que é fundamental. Se a gente pensar em relação aos clientes satisfeitos ou um grupo de clientes mais satisfeitos, repare o seguinte, que cliente satisfeito significa atender às expectativas de mais clientes. Ou seja, atendendo mais gente, eu passo a vender para mais pessoas. Isso é bom. Só que repare que a satisfação ela é uma condição necessária, mas não suficiente para que o cliente volte a repetir a compra, né? Se a gente pensar na gente mesmo, quantas vezes a gente comprou alguma coisa, seja um produto ou serviço, ficou satisfeito, mas não comprou novamente daquela empresa? Outra coisa é que a satisfação também ela pode ser limitada por fatores situacionais, como urgência, percepção de que todos os fornecedores fazem a mesma coisa, o não conhecimento de outras alternativas e por aí vai. Então, eu posso ficar satisfeito, mas por uma condição situacional, né? Eu me lembrei que uma vez eu viajei para fora do país e estava num lugar onde é famoso pela sua gastronomia, só que eu cheguei de noite, eu cheguei com fome e numa cidade grande, né? Onde você não conhece as coisas e à noite você não vai se arriscar. Então eu digo que a minha primeira experiência gastronômica em Paris foi um Big Mac, ou seja, foi um McDonald's, né? E aí, foi ruim? Não, foi maravilhoso. Por quê? Porque eu sabia o que ia comer, sabia o quanto ia pagar, é, atendi a urgência, que era a fome, e depois, sim, no outro dia, e aí eu sim, eu pude, né, pesquisar e sair pela cidade e experimentar as coisas. Então, eu fiquei satisfeito por uma situação específica, mas se você me perguntar se eu voltei a comer McDonald's em Paris durante aquela viagem, eu vou dizer que não, né? Por quê? Porque a minha satisfação foi limitada por uma situação específica, especial, né? Ou então a satisfação pode vir de um estado emocional ou resultado de uma experiência momentânea, que também é algo muito subjetivo, né? Então tem aqueles dias, por exemplo, que a gente gosta de qualquer coisa, tem aqueles dias que a gente não gosta de nada, né? E tem gente que é assim, né? Tem gente que passa a vida sem gostar de nada e tem gente que passa a vida gostando de tudo. Mas isso não quer dizer que essa pessoa vá voltar a consumir, né? Mesmo que ele fique satisfeito. Só que aí minha gente, tem o outro conceito que é o seguinte: o conceito de clientes mais satisfeitos tem a ver com superar suas expectativas e, dessa maneira, assegurar compras regulares, caracterizando um relacionamento de longo prazo, né? Eu não sei se vocês já viram, mas o pessoal de marketing fala isso, que é mais barato manter um consumidor do que conseguir um consumidor novo e que é mais barato conseguir um consumidor novo do que recuperar um que você perdeu. O que significa que a gente deve valorizar sempre aquele cliente que a gente já conquistou, né? Para que a gente tenha com ele um relacionamento de longo prazo. Então, só que para criar um valor superior, eu primeiro preciso o quê? Eu preciso conhecer o que ele considera como valor superior, para que a partir daí eu possa transformar essas informações em especificações do serviço e a partir dessas especificações do serviço eu possa investir em equipamentos, pessoas, instalações e tecnologias, ou seja, em recursos que eu possa atender a essas características, né, que o meu consumidor considera como valor superior.
Só que aí tem uma questão que é importante: a dificuldade de conseguir criar valor superior para todo mundo, né? Aí a gente entra naquela ideia de que quem quer agradar a todos não agrada ninguém. E por isso, a solução encontrada é o quê? É em pensar em grupos de clientes, ou seja, segmentação de mercado. Ou seja, eu vou buscar atrair aquele determinado segmento de mercado e que os demais segmentos eu posso até satisfazer, né? Mas não necessariamente fidelizar. Só que aí qual é a grande questão? É justamente encontrar o segmento que maior efeito econômico pode trazer para você. Ou seja, quem é o consumidor que vale a pena, né? Aí a gente entra naquela velha palavra mágica da administração, que é a palavra depende. Depende de quê? Depende do que eu vendo, da necessidade que eu atendo, depende de onde eu estou, depende dos segmentos de clientes que estão onde eu estou. Ou seja, passa a haver uma necessidade de você conhecer muito bem a sua empresa, o seu produto, a necessidade que você atende, o seu mercado, para a partir daí você ter a possibilidade de buscar criar este valor superior para um determinado segmento de cliente e a partir daí buscar a sua fidelização. Então, nesse sentido, a fidelização passa a trazer também efeitos econômicos positivos na medida em que as receitas e a participação de mercado cresce, à medida que os melhores clientes são atraídos para a carteira de negócios da empresa, desenvolvendo não somente vendas regulares, como também recomendações. Então, minha gente, agora a grande questão é que quando ele está falando aqui os melhores clientes, os melhores clientes depende muito de quê? Como eu falei, do que é minha empresa, do que eu vendo. Então, por exemplo, se a gente tem fazer uma comparação assim bem radical, né? O segmento de clientes que uma Ferrari, por exemplo, uma empresa Ferrari, é, busca é um segmento de clientes completamente diferente do que uma empresa como sei lá, a BID busca. Então, repare que a, a, a Ferrari, ela tem, quando ela está falando dos melhores clientes, os melhores clientes têm características, né, em relação à renda, em relação ao estilo de vida, em relação a uma série de coisas que tem a ver com aquele produto ou serviço que a Ferrari, né, mantém. Enquanto que a BID vai buscar, né, um atendimento de outras necessidades, com clientes com outras características, né, buscando a mesma coisa, a fidelização, só que levando em consideração o que ela é, o que o cliente deseja, o que ela assim, oferece e por aí vai. Então, por isso que é importante e uma das coisas assim que eu é, acho que eu tenho que bater aqui para que a gente não para que a gente internalize é justamente essa necessidade da gente analisar e refletir sobre o que é o meu negócio, ou seja, qual é a necessidade que eu atendo, né? Quais são os produtos ou serviços que eu utilizo para o atendimento dessas necessidades, né? O que os clientes precisam, o que os clientes desejam e como eu vou me relacionar com esses clientes de modo a eu obter informações, né, sobre
os seus desejos, expectativas e necessidades, para que eu possa, a partir daí, transformar essas informações em especificações e ter toda uma organização voltada para o atendimento disso, dessas necessidades, né? Ou dessas especificações, para que eu possa ter a fidelização. Ah, veja como a fidelização ela traz valor, né, para as organizações. Repare, primeiro, assim, para adquirir um cliente, né, eu preciso ter um custo de divulgação, de propaganda, de ações, né, de vendas e por aí vai. E quando eu começo a vender o produto, eu tenho um lucro básico do produto, até que o volume de vendas vá fazendo com que eu aumente o meu lucro anual. Só que quanto mais o cliente conhece o meu produto e quanto mais eu vendo este produto para ele por esse conhecimento, sem eu ter que abrir a boca, né, maior é a minha economia de custos, o que faz com que eu tenha cada vez mais uma maior rentabilidade sobre esse negócio. Se eu passo a ter indicação, também, quanto mais indicação eu tenho, já que a indicação não me custa nada, passa a fazer com que eu tenha um, então, um lucro anual maior também, na medida em que eu passe a ter essas vendas a partir dos meus próprios clientes, né? E quanto mais desejado é o produto ou serviço, maior a disposição que as pessoas têm de pagar um preço prêmio superior sobre aquele produto. Então, a gente passa a ter uma situação, por exemplo, eu tive uma oportunidade de ver uma palestra com o presidente da Heineken no Brasil, e o presidente da Heineken disse um negócio interessante, que eles não têm a liderança na quantidade de vendas de cerveja no Brasil. A Brahma ainda é, né, a empresa, né, a marca Brahma, né, da Ambev, é a que mais vende no Brasil. Só que tem uma outra questão interessante. Por outro lado, a Heineken é a empresa que mais ganha dinheiro. Por quê? Justamente por conta do preço prêmio que as pessoas são dispostas a pagar pelo produto Heineken. Significa o quê? Que há um retorno maior em cada Heineken que é vendida do que em cada Brahma que é vendida, por conta justamente da assim do quanto eles trabalharam e do quanto eles passaram a atender preferencialmente um determinado segmento que não necessariamente é pequeno, né? Muito pelo contrário, mas que ele foi se ampliando e fazendo com que as pessoas topem pagar um valor superior à Heineken em relação à Brahma. Só que não necessariamente o custo de produção de uma Heineken é maior do que o custo de produção da Brahma. O que significa dizer que a Heineken, mesmo não vendendo mais do que a Brahma, ganha mais dinheiro do que a Brahma, né? Aí você pode pensar, coitada da Brahma? Não, a Brahma ganha muito dinheiro também. Mas enfim, isso é outra história. Então, minha gente, como fidelizar, né? Primeiro, claro, fidelizar nada mais é do que criar valor para grupos de clientes. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar qual é o meu grupo preferencial, qual é o meu segmento alvo, né? Ou segmentos, né? Que pode haver essa possibilidade. Então, uma das coisas é retribuir a lealdade do cliente com algum prêmio. A outra questão, construção de relacionamento no terreno social, né? Então, a empresa passa a fazer uma série de ações de contatos e de relacionamentos que as pessoas que passam a se aproximar das pessoas a ponto das pessoas terem, né, uma
intimidade, digamos assim, com essa organização. A outra coisa é utilizar a estrutura da empresa para prover algum tipo de serviço de valor para o cliente não disponível em outras empresas. Só que isso é bom? É. Só que isso traz duas questões. A primeira é que eu tenho sempre que pensar em alguma coisa diferente. Por quê? Porque o que eu inventei hoje, amanhã pode ser imitado pelas concorrentes. E essa imitação, ao longo do tempo, faz com que eu passe a ficar igual às outras. Só que tem uma questão também que é importante a gente levar em consideração. É que quando eu trago algo novo e a concorrência imita, eu trago algo novo, a concorrência imita, eu trago algo novo e a concorrência imita, isso passa a fazer com que eu crie, junto ao consumidor, a reputação de ser uma empresa inovadora. Só que tem um negócio interessante, viu? Uma empresa inovadora, ela precisa não somente desenvolver a inovação, mas como ela precisa lançar a inovação primeiro. Por quê? Porque para o cliente não é quem inventou primeiro, é quem primeiro disponibilizou para ele. Até porque, para ele, quem mostrou primeiro é o inovador, né? Mesmo que o outro tenha iniciado primeiro aquele caminho, digamos assim. Né? Então, isso é algo muito importante. E para a gente pensar um pouquinho, como cada uma das áreas de uma empresa, pode contribuir para a fidelização dos clientes? Como é que o marketing pode fazer isso? Como é que vendas pode fazer isso? Como é que a operação pode fazer isso? Como é que a logística pode fazer isso? Né? Como é que a finanças pode fazer isso? Né? Então, minha gente, isso é algo que a gente deve buscar, né? E eu acho que são dois conceitos muito importantes, vocês que estão concluindo o curso de administração, eu acho que são alguns conceitos que a gente tem que levar como premissa, né? Por exemplo, eu parto do princípio que a inovação precisa fazer parte do cotidiano da empresa e que a inovação pode partir ou deve ser de responsabilidade de qualquer pessoa dentro da organização. A segunda coisa é que propósito é fundamental, ou seja, você trabalhar com base naquilo que você acredita é algo que não tem preço no sentido de que você passa a fazer a coisa certa pelo motivo certo, né? E ganhar dinheiro passa a ser uma consequência, né? E uma boa consequência, inclusive. A outra questão é que gerir nada mais é do que cuidar de pessoas. E quando eu digo que gerir é cuidar de pessoas, eu não estou dizendo que a gente deva passar a mão pela cabeça ou deixar a pessoa fazer o que quiser, mas levar em consideração de que as coisas são feitas através das pessoas, né? E que liderar passa a ser, e está aí uma coisa que eu acredito, que liderar é atingir o objetivo enquanto você constrói relacionamento, né? Então, que é diferente de ser chefe, né? Chefe manda, mas o chefe, de acordo com a forma como ele mande, ou de acordo com a situação onde ele esteja, ele pode criar um processo até de rebelião, enquanto que a liderança não. A liderança vai fazer com que as pessoas colhem, né? Principalmente nos momentos de dificuldade, né? E isso tem um valor muito importante, né? Então, pensem nisso, né? Então, minha gente, eu acho que essa é uma mensagem que eu queria deixar hoje em relação à questão da fidelização, né? Porque veja que é um conceito que tem a ver muito com marketing, mas tem a ver com logística, tem a ver com finanças, tem a ver com qualquer área da organização, na medida em que todos, de alguma forma, contribuem para, né, a satisfação ou a satisfação superior daquele consumidor, certo? Alguma dúvida, minha gente? Alguma questão?
Alguma dificuldade? Me contem. Este é o momento da. Por enquanto tá, O professor. Tá momento. tranquilo, professor. Oi, tranquilo, querido? Conseguiu perceber, Jonathan, como a gente, como o processo de fidelização é um processo também de escolhas, de reflexão, né? De como a gente conhece a nossa empresa, o nosso mercado, e eu acho que esse. E outra coisa, as pessoas mudam, né? As necessidades não mudam, mas mudam as formas pelas quais as pessoas passam a ter essa necessidade atendida, né? Então, como nossa vida ela é influenciada pela tecnologia, né? Pela cultura, pelo modo de vida. Então, muitas vezes, uma mesma empresa, em locais diferentes, ela precisa ter a capacidade de se atualizar, porque não existe cultura organizacional que seja mais forte do que a cultura local, né? Ou seja, por mais que uma empresa tenha uma forma de sucesso naquele local onde ela se desenvolveu, se ela mudar, e o Brasil tem essa característica, não precisa nem ir longe, a Bahia tem características completamente diferentes, né? Se você pensar, né, a Juazeiro tem uma característica completamente diferente de Salvador, por exemplo, né? Então, a gente passa a ter essa capacidade ou essa necessidade de se atentar, né, para as coisas e para essas nuances. E que eu digo, minha gente, e para finalizar, o que que a gente aprende no nível superior? Em última instância, o que a gente aprende aqui é pensar. Por quê? Porque através do conhecimento que a gente adquire aqui, unindo a capacidade que a gente tem de observar, analisar, refletir, a gente passa a ter a capacidade de resolver questões, de buscar soluções, e eu acho que essa é a grande arte da nossa profissão, né? É essa capacidade que a gente passa a ter a partir do conhecimento que a gente adquiriu, e esse conhecimento adquirido nada mais foi, né, ou está sendo, né, do que uma forma de você acelerar, né, a internalização de habilidades e competências que vão fazer vocês, né, serem bons profissionais, né, ou terem a capacidade de resolver questões, né? Então, eu espero que a gente, né, que vocês tenham aproveitado o curso, né, ao longo para isso, né, e que vocês tenham sempre sucesso, certo? Então, minha gente, se não tem mais nada por hoje, é o que eu tenho para conversar com vocês, né? E se tiverem qualquer dúvida ou qualquer necessidade, eu vou estar sempre à disposição, tá bom? Então, se alguém tem alguma questão, vou parar aqui de gravar então.